Vem comigo, porque nós estamos aqui para mais uma lição Betel. Estamos chegando no segundo trimestre de 2023. Uma lição nova, uma lição falando sobre o livro das origens, o livro do Gênesis. Ó, bênção de Deus, será um trimestre aí abençoado. Não perca, não fica fora da escola dominical. Procure uma escola dominical caso a sua igreja não tenha, ou seja, um outro dia. Aproveita pela manhã e procure uma igreja onde você possa agregar mais conhecimento. Não perto da sua casa, mas que essa igreja esteja bem próximo da Bíblia Sagrada. Amém? Olha, nosso tema é do Éden a Babel. Depois nós vamos falar sobre isso exclusivamente. Vamos lá, a lição primeira de Gênesis, lição Betel. Se você entrou aqui e não é inscrito nesse canal, não deixe de se inscrever, tá bom? Deixe o seu joinha, deixe o seu comentário, concorda, discorda, acrescenta, deixe aí uma sugestão de vídeo, aquilo que você tiver aí dentro da sua dinâmica. Deixe aí o seu comentário, tá bom? Não deixe de acionar o sininho para que você receba todas as notificações do canal, todos os vídeos que subiu. Espero que o Espírito Santo te use de maneira sobrenatural quando você estiver lecionando na escola bíblica. Vamos lá. Texto áureo, que é: porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua semente e a sua semente, este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Gênesis 3,15, a verdade aplicada, diz o Senhor Deus, que criou todas as coisas conforme a sua vontade, é poderoso para cumprir o seu glorioso propósito. Quais são os objetivos dessa lição? Mostrar Deus como Criador e Senhor da história, apresentar o coração do homem e o coração de Deus e explicar a origem das três civilizações antigas. Bom, qual é o texto de referência? O texto de referência está em Gênesis capítulo 1, versos 26, 27, 28 e 31, que nós não vamos ler como é de costume, para que nós possamos ganharmos tempo. Vamos lá, e tempo é precioso. Nossa aula aqui é mais um resumo, não é bem uma aula, é mais uma orientação para que você possa utilizar e agregar dentro daquilo que você conhece, tá bom? Daquilo que o Espírito Santo te direciona. Então nós temos aqui 30 minutos, nós raramente passamos desses 30 minutos, tá bom? Vamos lá. Nossa introdução, ó. Neste trimestre estudaremos as lições baseadas no livro de Gênesis, identificado como o livro do começo. Na presente lição serão enfatizadas os seguintes assuntos: a maravilhosa e perfeita obra da redenção já tinha sido planejada por Deus antes da fundação do mundo. Nós vamos falar sobre essa expressão. E a multiplicação da maldade na humanidade, a origem das nações e dispersão dos povos. Bem, Elohim, o Criador e Senhor da história. Elohim é a palavra Deus no plural. Então, Elohim, Deus no plural. É um nome genérico para Deus. Por que a gente fala de um nome genérico? Porque Elohim é um nome não só usado para Deus, Jeová, mas também para os deuses, tanto que quer dizer aí deuses. Então acredita-se que dentro do nome da expressão Elohim, na sua pluralidade, está inserida dentro do seu contexto a própria Trindade. A gente fala de nome genérico por ele não ser exclusivo,
como, por exemplo, o El Shaddai, que é o nome único, exclusivo, atribuído a Deus como sendo o Todo-Poderoso. Como esse aqui não é exclusivo, chama-se teologicamente de um nome genérico para Deus. Vamos lá. Como o povo de Israel, que nasce na glória dos propósitos de Deus, acaba aparecendo em estado de escravidão do Egito? O livro de Gênesis nos responde esta pergunta, né? Que todo aquele caminho, aquele embaraço, aquela situação que Israel foi se envolvendo, até então não era Israel ainda, o povo de Deus, quando Deus chama Abraão para separar um povo para si, e eles vão desembocar no Egito como escravo. Então vamos lá, o 1:1 diz: o cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo. O plano da redenção divina não foi desesperado. Não foi um desesperado plano B de Deus para resolver o problema da queda. Bom, a gente entende que Deus não tem plano B. Sublinhe isso aí. Por que Deus não tem plano B? Porque Deus ele é presciente, ele sabe tudo de antemão. Deus é onisciente, ele sabe todas as coisas. Quem sabe de tudo não precisa de plano B. O plano de Deus é perfeito. Ninguém pode frustrar os seus propósitos. Vamos ler aqui Jó, no capítulo 42, para a gente não cair nessa ideia de que Deus usou o seu plano B. Pelo amor de Deus, que Deus nos guarde desses conceitos humanos, usando dentro de alguém que sabe todas as coisas. Jó, no 42, verso 2, Jó diz assim: bem sei que tudo podes, e nenhum dos seus planos pode ser frustrado. Nenhum dos planos de Deus pode ser frustrado. Logo, Deus não tem plano B. Quem tem plano B somos nós. Nós, porque não sabemos do nosso daqui um minuto. Mas como Deus não está preso ao tempo, ele não tem plano B. Tá bom? Atento para isso aí. Vamos nós. Outro problema nós temos aqui, que é esse contexto aqui, ó. Quando nós estamos falando que ele pisará na sua cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar, o Gênesis 3,15, que é tido como uma promessa mãe da Bíblia, segue-se aí após Gênesis 3,15. Mas sua morte estava determinada antes da fundação do mundo. Precisamos ler toda a Escritura tendo isto em mente. Presta atenção num detalhe que eu vou trazer aqui, porque esse erro coloquial, ele acaba sendo muito usado. E a gente precisa ficar atento, porque vamos mudar todo o contexto dessa ideia. Quando você lê Apocalipse 13:8, diz assim, ó: e adorá-lo-ão todos os que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Não é antes da fundação do mundo. Pode ser um erro de terminologia. Desde é um prefixo. É uma preposição. Desde é uma preposição, uma palavra que une duas palavras. Então nós vamos dar uma explicação melhor nisso aí. Então nós não lemos antes, nós lemos desde, que significa a começar de, a partir de, partindo de um certo tempo. Então quando a gente lê que o Cordeiro foi morto desde a fundação do mundo, nós vamos entender desde que o primeiro cordeiro, desde que o primeiro animal foi dizimado para fazer pele para Adão e Eva, ali já era um tipo de Cristo. Aí nós vamos vindo com os sacrifícios nos tabernáculos, no templo,
tudo aquilo ali está falando que o cordeiro que foi morto desde, a gente não pode esquecer essa preposição, que ela muda, que foi morto desde a fundação do mundo. Ou seja, o cordeiro vem sendo morto de maneira prefigurada até chegar ao próprio Cristo, o Verbo encarnado. Aqui muda toda a história do texto, tá bom? Não tenho antes da fundação do mundo, desde os cordeiros que morriam estão prefigurando a morte de Cristo. Cuidado com essas interpretações, porque você pode, dentro da sala de aula, na sua empolgação, ser parado por um aluno e ele falar, talvez até não de forma capciosa, mas ele fala: professor, a minha está desde a fundação do mundo. Então é importante que você tome ciência disso. Por isso que eu falo que a gente está sempre dando uma orientação para que você possa somar com todo o subsídio que você tem, que o Espírito Santo te deu, tá bom? Vamos lá, 1, 2, vamos correr. 1, 2 diz: Deus que vela por sua palavra. Deus que vela por sua palavra. Deus, ele é o Deus que vela pela palavra dele. Velar pela palavra deles, Jeremias 1,12, Deus disse para Jeremias: o que é que vês, Jeremias? E disse eu: vejo uma vara de amendoeira. E disse-me o Senhor: viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para a cumprir. Essa expressão, esse vocábulo velar, quer significar alguém que passa a noite acordado, que passa de plantão, que passa em observação. Ele está ali prestando atenção, tendo cuidado com tudo aquilo ali. Outro ponto importante aqui é o significado dele estar vendo a amendoeira, porque a amendoeira, o significado da expressão amendoeira é apressa-te. Apressa-te, então ele tem um significado aqui que mostra para que Deus está mostrando para o profeta que ele tem pressa no cumprimento da sua palavra. Então, e aí nós estamos lendo aqui, ó, o Deus que vela por sua palavra, ou seja, o Deus que se mantém de plantão para fazer a sua palavra cumprir, e ele tem pressa no cumprimento dessa palavra. Graças a Deus pela fidelidade de Deus com a sua palavra, o que nos ensina muito, que quando nós damos uma palavra, aprendendo com Deus, nós também temos que ter compromisso com a palavra dita. Ou nós somos senhores das nossas palavras, ou nós nos tornamos servos dela. O 1,3 diz: a semente da mulher. A serpente estava no Éden, ouviu numa mesma frase Deus falar dentro do destino de Cristo, assim como o seu próprio destino. Ainda assim passou a história tentando impedir que o descendente da mulher viesse ao mundo. Ou seja, ele fez de tudo para que o descendente da mulher, Jesus, viesse ao mundo. Porque Jesus seria aquele que iria pisar na sua cabeça. E todo o sofrimento de Jesus, subentende-se que seria o ferir do seu calcanhar. Não é? Ele te pisará na cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Então essa promessa mãe, ela já está nos trazendo e nos ensinando a respeito da vitória de Cristo sobre a cruz a vitória de Cristo na cruz do Calvário sobre Satanás, sobre o seu senhorio, o seu governo, sobre o homem. Feriu o calcanhar. O autor segue falando: por trás da intenção insegura e infanticida de Faraó estava a serpente, tentando ferir o calcanhar de Israel para que o Redentor não chegasse a nascer. Bom, a gente entende que essa promessa mãe está se referindo a Cristo, pelo motivo de que tudo que Jesus passou é
como se ele fosse ferido no seu calcanhar. O autor traz uma conotação aqui de que seria ferir Israel. Só que a promessa mãe é uma promessa fazendo menção ao senhorio de Cristo, ao poder de Cristo, a Cristo desentronizando Satanás pela cruz, pela morte, pela ressurreição. Vamos lá. O que você acha desses assuntos? Se você tem alguma coisa a falar, pensa algo diferente, não deixe de deixar o seu comentário aí para a gente aprender um com os outros e compartilharmos ideias diferentes e ideias novas. Vamos aqui num livre acesso, numa via de mão dupla, no mesmo tempo que ensina, aprende. Isso é uma sala de aula, tá bom? O coração do homem e o coração de Deus. Após a queda do homem, a caminhada da humanidade foi cada vez mais degradante, porque o pecado, ele deformou o homem. Já viu aquela famosa máxima? A natureza forma o homem, o pecado deforma o homem. E a escola informa o homem, mas só Jesus Cristo, oh glória, transforma o homem. O mal no íntimo do homem. Essa degeneração que o ato pecaminoso trouxe ao homem, precisou da regeneração feita por Jesus. O que é degenerar? Degenerar aqui é simplesmente o ato de morrer. O homem morreu espiritualmente. Deus disse, no dia que você comer, certamente você vai morrer. É uma palavra de duplo sentido. Espiritualmente ele morre na hora, por isso eles vão se esconder. Fisicamente, eles passam a ter a sua vida abreviada e, consequentemente, a morte os encontraria a partir dos anos da sua vida. Então, uma é sentencial, instantânea, e a outra é progressiva na medida que o homem fosse vivendo. Ele já estava agora degenerando-se no seu corpo para encontrar com a morte. Mas a espiritual foi instantânea. E só quem nos dá esse retorno, essa vida espiritual de novo, é o sacrifício de Cristo Jesus, é a conversão a Cristo, e o Espírito Santo nos vivifica, nos dá vida novamente. Efésios capítulo 2, versículo 1, diz, ele nos deu vida, ele que é em Cristo, estando nós mortos em nossos delitos de pecado. Aí nós temos um outro ponto aqui no 2.1, que a partir do 6.5, está assim, ó, esta constatação culminou no dilúvio. E nos dito que Deus se arrependeu de haver feito homem e decide fazê-lo desaparecer da face da terra. Porém, uma família foi salva, a família de Noé. Bom, aí nós temos uma outra palavra aqui que é para a gente entender, que é a expressão narren. Narren é arrependimento. Entristecer-se, que é igual a entristecer-se. Lamentar, sentir um pesar. Bom, teologicamente, na teologia filosófica, a gente chama isso de antropopatismo. O que é um antropopatismo? É quando eu atribuo a Deus sentimentos meus. Então, quando nós atribuímos para Deus sentimentos nossos, isso é um antropopatismo. Deus não pode se arrepender. Por quê? Mais uma vez, ele é presciente, ele sabe de antemão. Ele é onisciente, ele sabe de tudo. Só pode se arrepender quem não sabe que vai fazer algo e vai dar errado. Então, quando a gente faz algo e dá errado, a gente muda de atitude, o que a gente fala? Eu me arrependi. Então, a mesma expressão é usada para Deus, mas Números 23:19 diz que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura, diria a Deus e não faria? Falaria a Deus e não cumpriria? Nós vamos ver essa expressão narré sendo usado
em Jeremias, em Jonas, em Joel, em Samuel, em Gênesis, quando a gente lê aqui sobre essa parte do Senhor se arrepende. Então nós vamos encontrar em vários livros essa mesma expressão na rema, falando que Deus teve um pesar, uma tristeza, que ele colocou Saul no trono e Saul fez tudo errado. Então Deus tem um pesar porque Saul foi infeliz e não obedeceu. Então, para a gente entender que esse arrependimento aqui não é o mesmo que o nosso. A gente se arrepende e tem uma mudança de mente. Por exemplo, no grego, arrependimento é metanoia. A expressão quer dizer que você fez uma reflexão tardia. Deus não tem como ele fazer uma reflexão tardia. Por quê? Porque ele sabe tudo. Só pode fazer uma reflexão tardia quem tenta a sorte e não consegue. Então ele faz uma reflexão tardia e fala, deu tudo errado, não era para eu ter feito. Deus não faz isso. Deus ele acaba dando crédito ao homem e o homem acaba decepcionando e frustrando Deus. Então atento para esse ponto, esse é outro ponto importante que muitas das vezes gera um debate em sala de aula, tá? E às vezes pega o professor de surpresa. Graça em meio ao juízo. Não, pela graça Deus manteve-se puro em meio a uma geração corrompida. Graça é um favor imerecido. Deus poderia exterminar o homem, mas pela sua graça e sua bondade, ele preservou no meio de uma geração corrupta Noé e sua família, que era um exemplo de pessoa, tido como uma pessoa justa, que vivia, que andava com Deus. Foi preservado por Deus, e Deus, com Noé, ele volta a povoar a terra. Olha que importante que um homem só consegue fazer toda a diferença aonde ele estiver. Um homem íntegro, uma mulher íntegra, um homem justo, uma mulher justa, consegue fazer a diferença aonde ele chega e o nome de Deus é glorificado. Então, destacamos que a graça de Deus continua se manifestando de maneira superabundante. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. O 2 diz que a influência positiva de Noé sobre a família antes do dilúvio, a família de Noé, para acreditar na arca e ir construir a arca com Noé, tem que ter crédito dentro de casa. E o 3 diz que a fé que resulta em obediência a Deus é um viver justo e reto. Aleluia! Vamos lá, vamos para o nosso 3, para nós fechar aqui a nossa aula. A origem das 3 civilizações antigas. Quando Noé estava construindo a arca, o som das suas marteladas na madeira era engolido pelo barulho da vida desregrada em que vivia sua sociedade. Agora, porém, há um completo silêncio e uma terra vazia para um novo começo. Então, uma nova terra. Deus vai começar, assim como ele povoou a terra toda com Adão e Eva, ele começa a povoar a terra agora com Noé. Noé tem uma nova oportunidade de reiniciar uma nova geração. Uma nova terra. Deus deu a Noé, que deu a Adão. Deus deu a Noé o que deu a Adão, a missão e a autoridade. Assim como Deus deu uma missão a Adão, uma missão a Noé, Deus também nos deu uma missão. Tu tem uma missão, professor, seus alunos têm uma missão, e isso é bom ser tonificado em sala de aula, porque muitas das vezes a gente está vivendo aqui sem propósito de vida. O aluno está vivendo sem propósito de vida. Às vezes até o professor está vivendo sem um propósito de vida. Há uma missão sua aqui. Há um propósito seu aqui. E que esse propósito ele deve ser efetuado com pureza. Pureza de propósito. O que é pureza de propósito? Pureza de propósito é quando eu efetuo o meu propósito sem interesses.
Quando eu tenho um propósito e utilizo aquele propósito para me completar, mesmo que isso seja uma desgraça para outra pessoa, eu não tenho pureza na execução desse propósito. Então é importante que a gente tenha conhecimento de que a gente precisa entender que temos um propósito, que temos uma missão e que esse propósito, que essa missão, ela deve ser pura na efetuação da mesma. Tá bom? É bom a gente falar isso em sala de aula e deixar os alunos... o aluno tem que ir para a sala de aula, ele tem que aprender e o professor está ali para ensinar e aprender também quando tem aqueles bate-papo ali com o aluno. Vamos lá. Aí nós temos aí as 3 civilizações. Quais são elas? A civilização de Cã, de Sem e de Jafé. Então vamos botar aqui para você poder compreender essas civilizações, os jafetitas, os semitas e os canitas. Vou detalhar isso aqui para você. Os jafetitas dirigiram-se para o norte, isto é, a Europa e parte da Ásia. Então, se dirigiram para o norte, a Europa e parte da Ásia. E os camitas, eles foram para o sul, isto é, a África e a Arábia Meridional. E alguns descendentes foram os primeiros a desobedecer a designação dos territórios feito por Deus. Tá aqui os camitas. E os semitas, que é o do meio, ocuparam a maior parte do território entre os jafetitas e os camitas. São semitas, os islamitas, os assírios, os caldeus, os hebreus e os sírios. Esses são o que a gente chama de semitas. Então, quando a gente ouve muitas daquelas expressões assim, os antissemitas, quando se está se referindo aos judeus, aqueles países que estão perseguindo e atacando os judeus, eles são tidos como países antissemitas devido aos judeus serem descendente de Sem. Então por aqui nós temos 3 civilizações. Como no início de uma nova humanidade, os 3 filhos de Noé se tornaram os pais das 3 grandes civilizações do mundo antigo, que é Sem, Cão e Jafé, que povoaram todo o mundo. Aqui segue ali um mapazinho ali para a gente entender que é bem provável que nós, como nós somos descendentes de portugueses e Portugal está na Europa, e quem povoou a Europa foi os jafetitas, é bem provável que a gente tenha uma raizinha das raízes dos jafetitas. O que você acha disso? Vamos lá. Jafé tornou-se o pai de uma grande parte dos gentios, com a história da expansão, poder e prosperidade. De Cã nasceram os povos cananitas, que ocuparam as regiões de Canaã, sob a bênção de Deus, similares às dadas a Adão e Eva. As 3 civilizações se multiplicaram, repovoando a terra para um novo começo. Isso é bondade de Deus, que não tem como nós dimensionarmos. Vamos lá para nós fecharmos essa primeira aula, a grande confusão. A criação de Deus indica a ordem sobre o caos, o propósito criativo sobre o vazio. Tudo foi criado por Ele e para Ele. Ou seja, tudo que Deus fez e faz é para a glória do seu nome. Ele cria a humanidade e dá dons e habilidades aos homens para que estes, por meio dos feitos, propaguem a glória do seu nome. Glória a Deus. A resposta a Deus dada à humanidade que contraria o propósito de Deus é a confusão, é a Babel. A ação divina, porém, em confundir a língua, também foi a solução divina para a propagação daqueles que carregam a sua imagem. E aí nós estamos falando da imagem e da semelhança de Deus, que foi deformada pelo pecado, e Cristo veio para nos trazer a restauração dessa imagem
no seu contexto moral, no seu contexto espiritual, e a gente precisa muito de termos essa imagem, essa semelhança moralmente, espiritualmente do nosso Pai. Então nós vamos fechando aqui mais essa aula, e a entrada do pecado, que é a conclusão, na história afetou não apenas a humanidade, mas também a própria natureza. Porém, tal tragédia não surpreendeu o Criador, pois o perfeito plano da redenção já estava delineado, aqui entrou certinho, desde a fundação do mundo. Deus abençoe a sua vida, é um prazer imenso estar aqui com você, que Deus possa lhe usar de uma maneira toda especial. Busque a Deus, busque o Espírito Santo, orienta-se à luz da palavra de Deus. Beijo no seu coração, até o nosso próximo vídeo.